Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto Passagem da Terra, de Arthur C. Clarke. Testando, 1, 2, 3, 4, 5. Fala Evans. Vou continuar gravando enquanto for possível. Esta é uma cápsula para 2 horas, mas duvido que consiga enchê-la. Aquela fotografia me obsedou a vida inteira. Agora que é tarde demais, sei por quê. Mas faria diferença se eu soubesse antes? Essa é uma daquelas perguntas sem sentido, nem resposta possível, a que o espírito volta interminavelmente, como a língua que explora um dente quebrado. Faz anos que não ponho os olhos nela, mas basta fechá-los para ver diante de mim uma paisagem quase tão hostil e tão bela quanto esta. 80 milhões de quilômetros mais perto do Sol e 72 anos no passado, 5 homens fitam a câmara no meio das neves antárticas. Nem mesmo as volumosas roupas de peles podem esconder a exaustão e a derrota que marcam todas as linhas daqueles corpos, e os rostos já foram tocados pela morte. Eles eram 5. Nós também éramos 5 e, naturalmente, também tiramos uma fotografia em grupo. Mas quanto ao resto, foi tudo diferente. Nós sorríamos, alegres e cheios de confiança. E a nossa foto apareceu em todas as telas da Terra 20 minutos depois. A deles. Passaram-se meses antes que a sua câmara fosse encontrada e trazida de volta à civilização. E nós estamos morrendo confortavelmente, com todas as comodidades modernas, inclusive muitas que Robert Falcon Scott jamais poderia ter imaginado quando foi ao Polo Sul em 1912. 2 horas depois. Começarei a informar os momentos exatos quando isso se tornar importante. Todos os fatos estão no diário de bordo, e a esta altura o mundo inteiro os conhece. Creio, pois, que estou fazendo isto em grande parte para pôr em ordem as minhas ideias, a fim de me dar ânimo para enfrentar o inevitável. O diabo é que não sei ao certo que assuntos evitar e que outros olhar cara a cara. Bem, só há um meio de averiguar isso. Primeiro item. Dentro de 24 horas, no máximo, todo o oxigênio terá acabado. Isso põe diante de mim as 3 opções clássicas. Posso deixar que se vá acumulando o dióxido de carbono até perder a consciência. Posso ir lá fora, rasgar o traje, e Marte fará o serviço em cerca de 2 minutos. Ou posso usar um desses comprimidos que tenho na farmácia portátil. Acumulação de CO2. Todos dizem que é facílimo, o mesmo que pegar no sono. Não duvido que seja verdade, mas infelizmente no meu caso, há uma associação de ideias com o pesadelo número 1. Quem me dera nunca ter visto aquele maldito livro, Histórias Verídicas da Segunda Guerra Mundial, ou como quer que se chame. Havia um capítulo sobre um submarino alemão encontrado e recuperado depois da guerra. A tripulação ainda estava lá dentro, 2 homens por beliche. E, entre cada par de esqueletos, o respirador único que eles haviam compartilhado. Bem, isso, pelo menos, não acontecerá aqui. Mas eu sei com inteira certeza que tão logo começar a ter dificuldade em respirar me sentirei novamente no interior daquele desditoso submarino, mas que dizer, então, do meio mais rápido? Quando a gente é exposto ao vácuo, perde a consciência em 10 ou 15 segundos, e as pessoas que tiveram essa experiência dizem que não é dolorosa, apenas esquisita. Mas a ideia de esforçar-me por respirar alguma coisa que não está presente me reconduz direto ao pesadelo número 2. Desta vez trata-se de uma experiência pessoal. Em garoto, eu gostava muito de mergulhar quando minha família ia gozar férias nas Caraíbas. Havia lá um velho cargueiro que fora a pique 20 anos antes, sobre um recife ao largo, e seu convés estava apenas um par de metros abaixo da tona. Como a maioria das escotilhas estivessem abertas, era fácil descer a coberta para procurar souvenirs e dar caça aos peixes grandes que costumam abrigar-se em tais lugares. Evidentemente, era perigoso fazê-lo sem um aparelho de respiração. Mas por isso mesmo, que garoto poderia resistir ao desafio? O meu itinerário favorito compreendia o mergulho numa escotilha do convés de Vante,
passando depois por um corredor de seus 15 metros, escassamente iluminado por uma série de vigias bastante próximas umas das outras, subindo depois em ângulo por uma breve escada e emergindo finalmente por uma porta na superestrutura semi-destruída. Todo esse percurso levava menos de 1 minuto. Em suma, um mergulho fácil para quem estivesse em boas condições de treinamento. Até sobrava tempo para olhar em redor ou brincar com alguns peixes em caminho. E às vezes, para variar, eu invertia a direção, entrando pela porta e saindo pela escotilha. Foi o que fiz na última vez. Havia uma semana que não mergulhava, pois houvera uma forte tormenta e o mar estava muito agitado. Assim, era grande a minha impaciência por voltar lá. Pratiquei respiração profunda na superfície durante uns 2 minutos, até sentir nas pontas dos dedos um formigamento que me dizia: chegou. Aí mergulhei em canivete e deslizei suavemente para o retângulo escuro da porta aberta. Sempre a achei com uma aparência agourenta e ameaçadora. Isso contribuía para tornar a aventura mais emocionante. E nos primeiros metros, ia quase completamente às cegas. Tamanho era o contraste entre o sol tropical lá em cima e a escuridão da coberta que meus olhos demoravam certo tempo a ajustar-se. Em geral, já tinha percorrido metade do corredor quando começava a enxergar com alguma clareza. A partir desse ponto a iluminação ia crescendo à medida que me aproximava da escotilha aberta, onde uma réstia de sol pintava um deslumbrante retângulo no piso metálico enferrujado e inçado de cracas. Quase havia chegado lá quando notei que desta vez a luz não estava melhorando nem um pouco. Não havia à minha frente aquela coluna inclinada de sol que me guiava o caminho para o mundo do ar e da vida. Tive um segundo de perplexidade e confusão em que me perguntei se teria perdido o caminho. Então compreendi o que havia acontecido e a confusão mudou-se em pânico. A violência das ondas durante a tempestade devia ter batido com o tampo da escotilha, fechando-a. E esse tampo pesava pelo menos 1/4 de tonelada. Não me lembro de ter feito uma volta em U. A próxima coisa de que me recordo é de estar nadando vagarosamente ao longo do corredor e dizendo a mim mesmo: não se apresse, o ar durará mais tempo se você for com calma. Agora podia enxergar muito bem, pois os meus olhos tinham tido tempo de sobra para adaptar-se à escuridão. Havia uma multidão de detalhes em que nunca tinha reparado antes, como o jaguaruçá vermelho entrevisto nas sombras, os liquens e algas verdes que vegetavam nos pequenos campos de luz em redor das vigias, e até uma bota de borracha que parecia em ótimo estado e devia ter sido jogada do pé por alguém. E, num corredor transversal, notei uma avantajada garoupa fitando-me com os olhos protuberantes, entreabrindo a beiçarra, como que espantada com a minha intrusão. A faixa que me cingia o peito ia se apertando cada vez mais. Era impossível segurar a respiração por mais tempo. Inalei as últimas polegadas cúbicas de ar que a minha máscara ainda continha, sentindo-a achatar-se contra o meu nariz, completamente esvaziada, e fiz com que penetrassem nos meus pulmões famintos. Ao mesmo tempo, operei uma mudança de velocidade e toquei para frente com todas as forças que me restavam. E essa é a última coisa de que me lembro até que dei tento de mim, tossindo e cuspindo água, agarrado ao coto de mastro quebrado. A água à minha volta estava vermelha de sangue, e perguntei-me qual seria a explicação disso. Então, com grande surpresa, notei um ferimento profundo na barriga de minha perna direita. Devia ter batido com ela em algum objeto agudo, mas não dera por isso, e mesmo agora não sentia nenhuma dor. Esse foi o fim dos meus mergulhos, até que iniciei o treinamento para astronauta, 10 anos mais tarde, e penetrei no simulador subaquático de gravidade zero. Mas então a coisa era diferente, porque eu estava usando um aparelho de respiração. Apesar disso, tive alguns momentos muito desagradáveis, que receava fossem notados pelos psicólogos, e sempre cuidei de deixar uma boa reserva no meu tanque. Tendo quase morrido de asfixia uma vez, não queria de modo algum arriscar-me a isso de novo. Sei exatamente qual será a sensação de respirar os traços de oxigênio gelado, pouco mais do que um vácuo, que se chama atmosfera em Marte. Não, muito obrigado. Portanto, qual é o inconveniente do veneno? Nenhum, suponho. Aquele que nós temos faz a sua obra em 15 segundos, conforme nos informaram. Mas todos os meus instintos se rebelam contra isso, mesmo não havendo nenhuma alternativa sensata. Scott teria levado o veneno consigo? Duvido.
E se tivesse levado, tenho certeza de que não o usou. Não vou ouvir o que gravei aqui. Espero que tenha tido alguma utilidade, mas continuo em dúvida. O rádio acaba de imprimir uma mensagem da Terra, avisando-me de que a passagem começa daqui a 2 horas. Como se eu pudesse esquecer isso, com 4 companheiros que já morreram para que eu fosse o primeiro ser humano a vê-la. E o único, durante os próximos 100 anos exatos. Não é frequente que Sol, Terra e Marte se coloquem num alinhamento tão perfeito como este. A última vez foi em 1905, quando o pobre Lowell ainda escrevia as suas maravilhosas tolices sobre os canais marcianos e a grande civilização moribunda que os teria construído. Que lástima que tudo fosse ilusão. Convém verificar agora se tudo está em ordem, telescópio e equipamento cronométrico. O Sol está tranquilo hoje, como, aliás, deve estar no meio do ciclo. Nada mais que algumas manchas pequenas, com reduzidas áreas de perturbação em volta. Pode-se prever tempo calmo no Sol por meses ainda. Será uma preocupação de menos para os outros, que já vão de volta. Creio que o pior momento foi esse, observar o Olympus decolando de Fobo e rumando para a Terra. Embora soubéssemos há semanas que nada se podia fazer, esse foi o fechar-se definitivo da porta. Era noite, e pudemos ver tudo perfeitamente. Phobos saltara do horizonte ocidental poucas horas antes e iniciará a sua doida carreira através do céu. De crescente que era a princípio transformará-se em meia-lua, mas antes de chegar ao zênite desapareceria, penetrando na sombra de Marte e eclipsando-se. Escutávamos a contagem regressiva, naturalmente, procurando ocupar-nos com o trabalho normal. Não era fácil conformar-nos, afinal, com o fato de termos sido 15 a vir e de que só 10 voltariam. Mesmo naquele instante, penso haver milhões de pessoas na Terra que não podiam compreender isso. Para elas, deve ter sido impossível acreditar que o Olympus não pudesse descer 6.500 quilômetros para nos apanhar. A administração espacial fora bombardeada por planos malucos de salvamento, e Deus sabe quantos nós mesmos fizemos. Mas quando o permafrost finalmente cedeu por baixo do colchão de pouso número 3 e o Pegasus se despenhou, todas as esperanças se foram. Ainda parece um milagre que a nave não tenha explodido quando o tanque de combustível propulsor rachou. Estou novamente divagando. Voltemos a Phobos e a contagem regressiva. No monitor do telescópio, podíamos ver claramente o platô fendido sobre o qual pousara o Olympus depois que nos separamos e nós, os do Pegasus, demos início à nossa descida. Se bem que os nossos amigos não chegariam a pousar em Marte, tinham o seu pequeno mundo para explorar. Mesmo num satélite tão pequeno como Phobos, eram quase 80 quilômetros quadrados por homem. Um vasto território em que pesquisar estranhos minerais e destroços e pontos nasciais, ou em que deixarem os seus nomes gravados, para que as gerações futuras soubessem que eles tinham sido os primeiros homens a chegar ali. A nave era nitidamente visível, como um cilindro atarracado e brilhante contra o fundo de rocha cinzento-fosco. De tempos a tempos alguma superfície plana apanhava a luz do sol, que avançava célere no céu, e resplandecia como um espelho. Uns 5 minutos antes da partida, porém, o quadro assumiu repentinamente uma cor rósea, depois carmesim, e subitamente desapareceu por completo, quando Phobos penetrou no cone de sombra. A contagem regressiva estava ainda em 10 segundos, quando fomos sobressaltados por uma explosão de luz. Durante um momento nos perguntamos se também o Olympus fora vítima de uma catástrofe. Depois compreendemos que alguém estava filmando a partida e que os faróis exteriores tinham sido acesos. Nesses poucos segundos finais, creio que todos esquecemos a nossa angustiosa situação. Estávamos lá em cima, a bordo do Olympus, torcendo para que a força de propulsão crescesse suavemente, subtraindo a nave ao minúsculo campo gravitacional de Phobos e depois de Marte, para que pudesse iniciar a longa queda na direção do Sol. Ouvimos o comandante Richimond dizer: ignição, depois uma breve descarga de interferência, e a mancha luminosa começou a mover-se no campo do telescópio. Isso foi tudo. Não houve nenhuma coluna chamejante porque, é claro, não há verdadeira ignição quando se acende um foguete nuclear. Se acende, essa é boa. Aí está outra reminiscência da velha tecnologia química. Mas uma rajada de hidrogênio quente é completamente invisível.
É uma pena que nunca mais tornemos a ver espetáculo tão magnificente como a partida de um Saturno ou um Korolev. Pouco antes de terminar a combustão, o Olympus deixou a sombra de Marte e tornou a surgir a luz solar, reaparecendo quase instantaneamente como uma brilhante e célere estrela. O fulgor da luz deve tê-lo sobressaltado a bordo da nave, pois ouvimos alguém gritar: "Cubram essa janela." Poucos segundos depois, Richimon anunciava: "O motor foi desligado." Acontecesse o que acontecesse, o Olympus havia tomado irrevogavelmente o rumo da Terra. Uma voz que não reconheci, embora deva ter sido a do comandante, disse: "Adeus, Pegasus", e a radiotransmissão foi desligada. Era inútil, naturalmente, acrescentar: "Boa sorte." Isso era uma coisa que ficará assentada semanas atrás. Acabo de ouvir esta última parte. Por falar em sorte, houve uma compensação, se bem que não para nós. Com uma tripulação de 10 homens apenas, o Olympus pôde abandonar um terço da sua carga sacrificável, aliviando-se de várias toneladas. Assim, chegará à Terra um mês antes do prazo fixado. Muitas complicações poderiam ter surgido durante esse mês. Quem sabe se não salvamos a expedição? Está claro que nunca o saberemos, mas é confortador pensar nisso. Tenho ouvido muita música, a todo volume, agora que já não posso incomodar ninguém. E mesmo que houvesse marcianos, não creio que este fantasma de atmosfera possa transportar o som além de alguns metros. Temos uma bela coleção, mas preciso escolher com cuidado. Nada de deprimente e nada que exija demasiada concentração. Sobretudo, nada que contenha vozes humanas. Limito-me, portanto, aos mais leves clássicos orquestrais. A Sinfonia Novo Mundo e o Concerto de Grieg, para piano, preenchem todos os requisitos. No momento estou escutando a Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff, mas agora tenho que desligar e tratar do meu trabalho. Só faltam 5 minutos. Todo o equipamento está em perfeitas condições. O telescópio rastreia o Sol, o registrador de vídeo está a postos, o cronômetro de precisão funcionando. Estas observações serão tão acuradas quanto possível. Devo aos meus camaradas perdidos, com os quais irei ter dentro em pouco. Eles me deram o seu oxigênio, para que eu pudesse estar vivo neste momento. Espero que se lembrem disto, daqui a 100 ou 1000 anos, sempre que fornecerem estas cifras aos computadores. Só um minuto agora, vamos ao que importa. Para constar nos registros, ano 1984, mês maio, dia 2, com o ponteiro aproximando-se de 4 horas e 30 minutos, hora efeméride, lá chegou ele. Meio minuto para o contato. Passando o registrador e cronometrador para alta velocidade. Acabo de reverificar ângulo de posição para ter certeza de que estarei olhando para o ponto certo no limbo do Sol. Usando a potência de 500, imagem perfeitamente firme mesmo com esta baixa elevação. 4:32. A qualquer momento agora. Lá está. E a está. Quase não posso acreditar nos meus olhos. Um minúsculo entalhe na orla do Sol. Crescendo, crescendo, crescendo. Alô, Terra. Olha para mim, a estrela mais brilhante no teu céu, bem no zênite à meia-noite. Fiz o registrador voltar a lenta. 4:35. É como se um polegar estivesse avançando na orla do Sol, cada vez mais fundo. Fascinante observar isso. 4:41. O meio exato da progressão. A Terra é um perfeito semicírculo negro, um pedaço do Sol arrancado de uma só dentada. Como se alguma doença o estivesse consumindo. 4:48. Completados 3/4 do ingresso. 4 horas, 49 minutos e 30 segundos. O registrador novamente em alta velocidade. A linha de contato com a fímbria do Sol está diminuindo rapidamente. Agora é um fio preto mal visível. Dentro de poucos segundos a Terra inteira estará sobreposta ao Sol. Agora posso ver os efeitos da atmosfera. Um fino halo de luz cerca aquele buraco negro no Sol. Como é estranho pensar que estou vendo o arrebol de todos os ocasos, e de todas as alvoradas, que neste momento exato ocorrem em volta de toda a Terra. Ingresso completado, 4 horas, 50 minutos e 5 segundos. O mundo inteiro mudou-se para a face do Sol.
Um disco preto, perfeitamente circular, formando silhueta contra aquele inferno de chamas, 144 milhões de quilômetros além. Parece maior do que eu esperava, seria fácil tomá-la por uma mancha solar de bom tamanho. Nada mais que ver durante 6 horas, até que apareça a Lua, indo no encalço da Terra, a uma distância de metade da largura do Sol. Vou reirradiar os dados do registrador para a Lunacom, depois procurarei dormir um pouco. Meu último sono. Será que vou precisar de drogas? Parece uma pena desperdiçar essas poucas horas que me restam, mas quero conservar as minhas forças e o meu oxigênio. Creio ter sido o Dr. Johnson quem disse que nada aquieta os pensamentos de um homem de forma tão maravilhosa como saber que vai ser enforcado na manhã seguinte. Mas por que artes do diabo ele pôde descobrir isso? 10 horas e 30 minutos, hora efeméride. O Dr. Johnson tinha razão. Só tomei uma drágia, e não me lembro de ter tido sonhos. O condenado também comia um lauto de jejum. Vamos suprimir isso. Volta ao telescópio. Agora a Terra está no meio de seu caminho através do disco, passando bastante ao norte do centro. Dentro de 10 minutos deverei ver a Lua. Acabo de colocar o telescópio na sua mais alta potência, 2000. A imagem está um pouquinho indistinta, mas ainda é bastante boa. Halo atmosférico muito nítido. Espero ver as cidades no lado escuro da Terra. Não tive sorte. Excesso de nuvens, provavelmente. Uma lástima. A coisa é teoricamente possível, mas nunca o conseguimos. Quem me dera, deixa pra lá. 10 horas e 40 minutos. Registrador em baixa velocidade. Tomara que eu esteja olhando para o lugar certo. Faltam 15 segundos. Registrador em alta. Raios! Deixei escapar. Mas não faz mal, o registrador terá apanhado o momento exato. Já se nota um pequeno entalhe preto no limbo do Sol. O primeiro contato deve ter ocorrido aproximadamente às 10 horas, 41 minutos e 20 segundos, HE. Como é grande a distância entre a Terra e a Lua? Entre elas há a metade da largura do Sol. Ninguém diria que os dois corpos têm algo que ver um com o outro. Isso nos dá uma ideia de como o Sol é realmente grande. 10 horas e 44 minutos. A metade exata da Lua passou à borda. Uma pequenina mordida semicircular e de contorno muito nítido na orla do Sol. 10 horas, 47 minutos e 5 segundos. Contato interno. A Lua separa-se do limbo e fica toda inteira sobre o Sol. Não creio que eu possa ver alguma coisa no lado da noite, mas vou aumentar a potência. Isto é esquisito. Bem. Alguém deve estar tentando me falar. Há um pontinho de luz pulsando ali, na face escurecida da Lua. Provavelmente o laser da base Imbrium. Lamento muito, pessoal. Já fiz todas as minhas despedidas e não quero repeti-las. Nada mais tem importância agora. Contudo, é quase hipnótico esse ponto de luz piscando na própria face do Sol. Difícil acreditar que, mesmo depois de ter percorrido toda essa distância, o feixe luminoso tem apenas 100 milhas de largura. A Lunacom se dá todo esse trabalho para apontá-lo exatamente para mim, e suponho que eu devia sentir remorso de não fazer caso. Mas não sinto. Meu trabalho está quase terminado e não tenho mais nada que ver com as coisas da Terra. 10 horas e 50 minutos. Registrador desligado. E desligado, ficará até o fim da passagem da Terra, daqui a 2 horas. Fiz uma merenda, e estou contemplando pela última vez o panorama que se descortina da esfera de observação. O Sol ainda está alto e por isso não há muito contraste, mas a luz põe em vivo destaque todas as cores, as variedades incontáveis de róseo, vermelho e carmesim, tão surpreendentes contra o azul escuro do céu. Como isto é diferente da Lua, embora ela não deixe de ter também a sua beleza. É estranho que o óbvio possa ser tão surpreendente. Todos sabiam que Marte era vermelho, mas não esperávamos realmente o vermelho da ferrugem, o vermelho do sangue. É como o deserto pintado do Arizona. Depois de algum tempo, os olhos anseiam pelo verde. Para o norte, há uma grata mudança de cor. A calota de neve de dióxido de carbono sobre o Monte Burroughs é uma deslumbrante pirâmide branca. Outra surpresa, esta. O Burroughs fica a 7.500 metros acima da altitude base. Quando eu era menino, acreditava-se que não houvesse montanhas em Marte.
A duna de areia mais próxima fica a 400 metros daqui, e também ela tem emplastros de geada na sua vertente que fica à sombra. Durante a última tempestade nos pareceu que ela se movera alguns pés, mas não podíamos ter certeza. Certamente as dunas se movem, como as da Terra. Um dia, suponho, esta base será invadida e coberta, para só tornar a aparecer depois de 1000 anos. Ou 10.000. Aquele estranho grupo de rochas, o elefante, o Capitólio, o bispo, ainda guarda o seu segredo e desperta em mim a lembrança arreliante da nossa primeira grande decepção. Teríamos jurado que eram sedimentares, com que alvoroço nos tocamos para lá, em busca de fósseis. Ainda agora, não sei como se formaram esses afloramentos. A geologia de Marte continua a ser um montão de contradições e enigmas. Temos passado problemas de sobra ao futuro, e aqueles que vierem depois de nós encontrarão muitos outros ainda. Mas há um mistério que nunca transmitimos à Terra e que nem sequer consignamos no nosso diário. Na primeira noite depois de pousarmos, revezamo-nos no serviço de sentinela. Brennan, que estava de quarto, me acordou pouco depois da meia-noite. Agastei-me, pois não era ainda a minha hora, mas ele me disse que tinha visto uma luz mover-se em redor da base do Capitólio. Ficamos observando durante 1 hora, pelo menos, até que chegou o meu turno. Mas não vimos nada. Fosse o que fosse a tal luz, nunca mais tornou a aparecer. Ora, Brennan era um homem equilibrado e prosaico como poucos. Se ele disse que viu uma luz, é porque viu. Talvez se tratasse de uma espécie de descarga elétrica ou de um reflexo de Fobos numa superfície de rocha polida pela areia. De qualquer maneira, resolvemos nato mencionar o fato a Lunacon, a menos que acontecesse de novo. Desde que fiquei só, tenho acordado muitas vezes à noite e observado essas rochas. Fracamente iluminadas por Fobos e Deimos, elas me lembram a silhueta dos edifícios de uma cidade escurecida. E assim permaneceram sempre. Nenhuma luz me apareceu jamais. 12h49, hora efeméride. O último ato vai começar. A Terra está quase alcançando a orla do Sol. Os 2 chifres de luz que ainda a cingem apenas se tocam. Registrador em alta velocidade. Contato. 12h50 e 16 segundos. Os crescentes de luz já não se encontram. Um pequenino ponto preto surgiu na fímbria do Sol. É a Terra que começa a atravessá-la. Esse ponto vai se alongando, alongando. Registrador em lenta. 18 minutos de espera, até que a Terra finalmente se separe da face do Sol. A Lua ainda tem mais de meio caminho a percorrer, pois não alcançou o ponto médio da sua passagem. Parece um pequeno pingo de tinta, com apenas 1/4 do tamanho da Terra. E já não se vê piscar nenhuma luz ali. A Lunacon deve ter desistido. Bem, disponho ainda de 1/4 de hora aqui, na minha última morada. O tempo parece estar acelerando, como acontece nos momentos finais, antes de uma partida para o espaço. Não importa, já tenho tudo calculado e preparado. Posso até relaxar. Já me sinto uma figura histórica. Estou na pele do comandante Cook, em Tahiti no ano de 1769, observando a passagem de Vênus. Salvo essa imagem da Lua que segue nas pegadas, deve ter se parecido exatamente com o que acabo de assistir. Que teria pensado Cook, há mais de 200 anos, se soubesse que um dia um homem observaria de um mundo exterior a Terra inteira transitando sobre o Sol? Estou certo de que ficaria assombrado, e depois encantado. Mas sinto uma identidade mais estreita com um homem que ainda não nasceu. Espero que ouça estas palavras, quem quer que você seja. Talvez esteja neste mesmo lugar, daqui a 100 anos, quando ocorrer a próxima passagem. Saudações a 2084, 10 de novembro. Desejo-lhe mais sorte do que tivemos. Suponho que tenha vindo aqui numa espaçonave de luxo. Ou talvez tenha nascido em Marte e seja um estranho à Terra. Você saberá coisas que eu nem posso imaginar. E contudo, de certo modo não o invejo. Não trocaria mesmo de lugar com você, ainda que pudesse fazê-lo. Porque você se lembrará do meu nome, e saberá que eu fui o primeiro homem a observar uma passagem da Terra. E ninguém verá outra, antes que tenham decorrido 100 anos. 12h59. Exatamente no meio do egresso, a Terra é um semicírculo perfeito, uma sombra preta sobre a face do Sol.
Ainda não me posso furtar a impressão de que alguma coisa deu uma grande mordida naquele disco de ouro. Dentro de 9 minutos, ela terá ido embora e o sol ficará de novo inteiro. 13 horas e 7 minutos. Registrador em alta. A terra quase se foi. Só resta uma covinha rasa na beira do sol. Facilmente se poderia tomá-la por uma pequena mancha, cuja extensão ultrapassasse o limbo. 13 horas e 8 minutos. Adeus, linda terra. Lá vai indo ela, lá vai indo. Adeus, AD. Estou bem agora, isso passou. Todos os dados cronométricos foram enviados à Terra. Dentro de 5 minutos, eles irão acrescentar-se ao tesouro de conhecimentos da humanidade. E a Lunacom saberá que eu não abandonei o meu posto. Mas não vou enviar isto. Vou deixá-lo aqui para a próxima expedição, quando quer que ela venha a realizar-se. Podem passar-se 10 ou 20 anos antes que alguém apareça aqui. Para que voltar a um lugar já visitado quando há tanto que explorar por aí? De modo que esta cápsula ficará aqui, como ficou o diário de Scott na sua barraca, até que os próximos visitantes a encontrem. Mas a mim é que não encontrarão. É estranha esta dificuldade que tenho em me desligar de Scott. Creio que foi ele quem me deu a ideia. Porque o seu corpo não permaneceria para sempre gelado na Antártida, isolado do grande ciclo da vida e da morte. Havia muito que aquela barraca solitária iniciará a sua marcha para o mar. No espaço de poucos anos, foi sepultada pela neve que caía e tornou-se parte da geleira que desce eternamente do polo. Em poucos séculos o navegador terá voltado ao mar. Será novamente incorporado ao ciclo das coisas vivas, o plâncton, as focas, os pinguins, as baleias, toda a fauna multitudinária do Oceano Antártico. Aqui em Marte não há oceano, nem jamais houve durante 5 bilhões de anos pelo menos. Mas existe alguma espécie de vida lá embaixo, nas terras más de Cal II, que nunca tivemos tempo de explorar. Aquelas manchas em movimento nas fotos que tiramos quando em órbita. A evidência de que, em extensas áreas de Marte, houve um desmonte total de crateras por forças outras que não a erosão. As complexas moléculas de carbono, oticamente ativas, apanhadas pelos amostradores atmosféricos. E, está claro, o mistério do Viking 6. Ainda hoje, ninguém pode explicar aquelas últimas indicações dos instrumentos, antes de um objeto grande e pesado ter esmagado a sonda nas silenciosas e frias profundezas da noite marciana. E não me venham falar em formas primitivas de vida num lugar como este. O que quer que tenha sobrevivido aqui deve ser tão sofisticado que, em comparação, nós pareceremos tão broncos como dinossauros. Ainda há bastante combustível nos tanques da nave para o carro marciano dar uma volta inteira ao planeta. Restam-me 3 horas de luz diurna, tempo de sobra para descer aos vales e penetrar bem longe no caos. Depois que o sol se puser, ainda poderei avançar a uma velocidade razoável, graças aos faróis. Será romântico dirigir à noite sob as luas de Marte. Há uma coisa que preciso resolver antes de partir. Não gosto de ver o jeito de Sam caído lá fora. Foi sempre um rapaz tão desempenado, tão garboso. Não parece justo que ele tenha um ar tão desajeitado agora. Preciso dar um jeito nisso. Será que eu poderia ter percorrido 90 metros sem uma roupa espacial, caminhando devagar, num passo firme, como ele fez até o fim? Procurarei não olhar para o seu rosto. Pronto. Tudo em ordem de marcha. A terapia fez efeito. Sinto-me perfeitamente à vontade, e até alegre, agora que sei exatamente o que vou fazer. Os velhos pesadelos perderam o seu poder. É verdade, todos nós morremos sozinhos. No fim, não faz diferença que a gente esteja 80 milhões de quilômetros longe de casa. Vou gostar do passeio de carro através dessa adorável paisagem pintada. Estive pensando em todos aqueles que sonharam com Marte: Wells, Lowell, Burroughs, Weinbaum, Bradbury. Todos eles fizeram conjecturas erradas, mas a realidade não é menos estranha, nem menos bela do que esses homens imaginaram. Não sei o que é isso que me espera lá fora, e provavelmente nunca o verei. Mas, neste mundo faminto, deve estar desesperado por carbono, fósforo, oxigênio, cálcio. Poderá utilizar a mim. E quando o meu alarma de oxigênio der o seu pin final lá embaixo, nesses ermos mal assombrados, morrerei em estilo.
Assim que começar a sentir dificuldade em respirar, descerei do carro marciano e sairei caminhando, com o reprodutor de áudio conectando no meu capacete e funcionando a todo volume. Pelo puro e triunfal poder é glória, não há em toda a história da música nada que se compare à tocata e fuga em ré. Não terei tempo de ouvi-la até o fim, mas isso não importa. Johann Sebastian, aqui vou eu. Fim do conto. Publicado em fevereiro de 1970. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.